Olá, meus irmãos! Estamos de volta, mais um estudo da palavra do nosso Deus. Hoje nós vamos estudar Neemias capítulo 8. Então, se você está aí ligado, está acompanhando, aceitou o desafio, está lendo o livro de Neemias, nós chegamos hoje ao capítulo 8. E eu gosto sempre de fazer uma retomada, daquilo que nós já vimos até o momento, para que a gente possa fazer uma ligação, certo? Então, nós vamos ver, irmãos, que até o capítulo 6 do livro de Neemias, o foco de Neemias era justamente na reconstrução dos muros. E sabemos que nessa tarefa, Neemias enfrentou muitos obstáculos, certo? Neemias teve que pedir autorização ao rei para ir a Jerusalém, para reconstrução, pediu material. Neemias chegou lá, teve que motivar o povo a reconstruir. O povo começou a trabalhar e começaram as oposições, as perseguições. Ele enfrentou também os problemas internos, questões sociais que ele teve que lidar. Então não foi uma caminhada fácil, Tudo que nós vamos fazer na obra de Deus, nós sabemos que teremos dificuldades, certo? Mas quando nós chegamos no capítulo 7, que Neemias foi superando todos os obstáculos, nós vamos ver que do capítulo 7 até o 13 do livro de Neemias, ele vai focar na questão do regresso dos exilados e na reconstrução da comunidade como um todo, certo? Então, no capítulo 7, que nós vimos na semana passada, nós vimos essa questão do regresso, os grupos que foram regressando do cativeiro para Jerusalém, se restabelecendo novamente ali em Jerusalém, e como aconteceu esse processo. Havia um livro onde havia o registro das pessoas que realmente faziam parte do povo de Deus, e eles começaram a considerar esse livro. Houve uma série de questões que Neemias também resolveu, ali, e então o povo foi vencendo essas etapas. E agora nós chegamos aqui no capítulo 8 e nós vamos nos deparar com um momento muito especial também, que é a questão da renovação espiritual do povo. Nós temos falado aqui, irmãos, o livro de Neemias não se trata apenas de uma reconstrução física, mas havia uma preocupação da reconstrução da nação de Israel como povo de Deus e o restabelecimento novamente da aliança, que o povo havia perdido aí ao longo do caminho, certo? Então, nesse capítulo 8, um capítulo que eu tenho um carinho muito especial, nós vamos ver um momento de celebração do povo de Deus, de contato novamente com a lei do Senhor, E para isso nós vamos ver que Esdras também foi uma figura muito importante aqui nesse processo, tá? Então, irmãos, Esdras e Neemias, eles foram contemporâneos. Esdras era bem mais velho que Neemias, Esdras, ele foi para o cativeiro, certo? Ainda pequeno, ele vivenciou, muitas coisas, certo? Ali no cativeiro. Mas ele conheceu a realidade anterior, E ele era um escriba, ele era um sacerdote, ele tinha um conhecimento muito profundo da lei. E por isso ele foi uma pessoa selecionada, nesse capítulo 8, vamos dizer assim, por Deus, para promover esse reavivamento espiritual no meio do povo. Então, Neemias, ele foi um líder político, foi colocado ali como governador, certo? E Esdras, ele era o sacerdote, o escriba, o líder religioso. Então, um escriba, ele tinha uma função que ia além, do conhecimento da lei. Ele atuava como se fosse também um advogado, um pesquisador, um acadêmico, um consultor também, naquele momento. Então, os escribas estavam entre as pessoas mais educadas que existiam na época. E por isso também eles eram
tidos como professores. Então, não existe dúvida de que havia ali toda uma intenção, não é? De Esdras, de Neemias, de que os judeus estabelecessem novamente aquele reino davídico, certo? Mas isso poderia sinalizar o quê? Uma rebelião contra o rei da Pérsia. Então, né, eles tiveram a alternativa de dividir a liderança entre ele, né, Neemias e Esdras, certo? Então eu vou dividir aqui, para ficar mais prático, irmãos, a minha explicação aqui em partes. Primeiro, eu gostaria que nós focássemos no capítulo 8, nos versos de 1 a 4. O texto diz, né, no início, eu não vou ler tudo, né, toma um pouquinho do tempo aqui do vídeo, mas eu vou ler algumas partes importantes. Diz assim: já no 7º mês, todo o povo de Israel estava morando nas suas cidades. No dia 1º desse mês, todos se reuniram em Jerusalém, na praça, em frente ao portão das águas. Então pediram a Esdras, o sacerdote e mestre da lei, que trouxesse o livro da lei, que o Senhor Deus tinha dado ao povo de Israel por meio de Moisés. Esdras levou o livro para o lugar onde o povo estava reunido, homens, mulheres, crianças, e ali na praça, em frente ao portão, Esdras leu o livro para o povo, desde o nascer do sol até ao meio-dia. Então, ali no 7º mês, ou seja, setembro, também poucos dias após a conclusão dos muros, todo o povo estava reunido na praça, não é? Ali em Jerusalém. E aqui fica bem ressaltado que estavam ali homens, mulheres e crianças que podiam entender, não é? Vamos dizer assim, nós tínhamos ali uma escola bíblica ao ar livre, dividida em faixas etárias. Certo? Eu achei muito interessante isso, né? É uma comparação que eu estou fazendo aqui, tá, irmãos? Mas trazendo para a nossa realidade hoje, né? Então, todos estavam ali reunidos e o que eles fizeram? Eles solicitaram, eles pediram a Esdras que lesse o livro da lei, para que todo o povo pudesse ouvir. Que coisa interessante, né? Eles estavam sedentos, né, de ouvir as instruções da lei do Senhor. Então, desde a alva até ao meio-dia, um período de 6 horas, né, eles ficaram ali ouvindo, se deliciando, aprendendo, relembrando. Muitos não conheciam, porque nasceram no cativeiro, não aprenderam, né? Mas você sabe que havia transmissão da herança histórica também, né? Mas eles estavam ali se deliciando com a palavra, né? Com a lei do Senhor. Irmãos, e ao me deparar com esse versículo, eu fiquei pensando, né? Como tem nos preocupado esse crescente desinteresse, essa crescente apatia, né? Pelo estudo da palavra de Deus. E isso é algo que é muito sério nos nossos dias. Às vezes nós priorizamos muitas coisas na nossa vida, mas nós não priorizamos conhecer mais da vontade do Senhor para a nossa vida, né? Através da sua palavra. Então, aquele povo estava ali disposto, sedento, com os ouvidos atentos para entender aquilo que Deus queria falar. Então, irmãos, a primeira coisa que eu gostaria de aplicar para nós aqui, nessa primeira parte, a responsabilidade pela satisfação das minhas necessidades espirituais não pertence a mais ninguém, a não ser a mim mesmo. Eu sou responsável por buscar atender, a satisfazer as minhas próprias necessidades espirituais. Então, irmãos, eu que tenho que querer, eu que tenho que buscar, certo? Às vezes, as pessoas se acomodam em receber apenas aquilo que os outros têm a oferecer, mas elas não procuram ir além, né? Nós sabemos, a palavra de Deus nos diz isso, a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É a palavra
que alimenta a nossa fé, né? Também nós temos que ter esse cuidado de sempre estarmos ouvindo tanto da palavra, mas os nossos ouvidos se tornarem insensíveis àquilo que Deus está falando, né? É outro perigo. É algo que também eu apliquei para a minha vida ao estudar este texto aqui, né, da palavra de Deus. Bom, vamos seguir aí, caminhar para os versículos 5 a 8. Então, quando lá em Esdras, né, lá no capítulo 5, versículo 5, Esdras se colocou de pé, né, e tinha ajudantes aí ao seu lado, à esquerda, à direita, nós vimos isso no versículo 4, mas lá no versículo 5 ele fica de pé, ele coloca um estrado alto para que todos pudessem ver, ele abriu o livro, todos se levantaram e Esdras disse: louvem o Senhor, o grande Deus. Que coisa maravilhosa. E o povo se levantou e disse: amém, amém. Estava ali participando. Aí eles se ajoelharam com o rosto encostado na terra, adoraram o Senhor. Que culto, né? Que culto maravilhoso, né, que estava acontecendo ali. E é interessante, versículo 8 diz: eles iam lendo o livro da lei e traduzindo, e davam explicações para que o povo entendesse o que era lido. Então eles foram lendo, explicando, para que o povo pudesse compreender. Então, naquele momento de leitura, um primeiro contato com a leitura da lei, depois de tantos anos, né? O povo se pôs de pé em sinal de reverência, né? Louvou a Deus. E Esdras, né, identificou Deus como a fonte de bênçãos para o povo. O povo respondeu amém, levantou as mãos, né? Inclinaram as suas cabeças, adoraram o Senhor, colocaram o rosto em terra em sinal de submissão. Então, os levitas explicaram completamente o significado da lei de Deus, o sentido da lei. E o povo conseguiu compreender plenamente aquilo que estava sendo explicado. Então, irmãos, pensem, após 70 longos anos, agora o povo está reunido em Jerusalém para um culto onde eles puderam novamente celebrar a Deus e ouvir a sua lei. Que momento sublime e maravilhoso, né? Nesse pedaço aqui, eu me lembrei do período que nós ficamos com a igreja fechada, lá em 2020, né? Quando veio o primeiro lockdown, nossa igreja ficou meses, né, fechada. Fechamos em março, e nós voltamos em agosto, se eu não estou enganada, acho que sim. E eu me lembro que nós íamos para a igreja, eu ajudava no louvor, e não havia ninguém ali. Nossa, era muito difícil, não é? Os irmãos estavam em casa, lógico, celebrando a Deus, mas foi um momento muito, assim, diferente, que nós nunca tínhamos experimentado, não é? E quando nós voltamos, o primeiro culto em agosto, que alegria nós sentimos, né? Quando nós começamos a ter novamente pessoas no templo e juntos, né, ali, vendo um rostinho do outro, nós podemos celebrar o nosso Deus e ouvir a palavra dele. Irmãos, é maravilhoso, né, estarmos juntos na casa do Senhor e também aprendendo a sua palavra. Imagine esse povo, 70 anos, irmãos. Nós não temos condições de entender, né, de mensurar e de expressar. Então foi um momento de grande comoção realmente na vida do povo, né? Dos nossos irmãos, vamos dizer assim, israelitas, certo? Prosseguindo aí nos versos 9 a 12, não é? O que aconteceu com o povo? Quando ouviram a leitura da lei, eles ficaram tão comovidos que começaram a chorar. Irmãos, diante daquilo que Deus está falando, né? Muitas vezes, nosso coração fica movido realmente a chorar. Esse choro aqui foi de quê? Por que o povo estava chorando? Estava se arrependendo dos seus pecados. Estava agora diante da grandeza desse Deus maravilhoso,
né? Que era o Deus deles e ao qual eles foram deixando, né? Talvez em segundo plano. Então, ouvindo os altos padrões da lei e reconhecendo sua baixa posição diante do Senhor, os judeus se converteram, né? Vamos dizer assim. Renovaram a sua aliança com o Senhor, se arrependeram, se prostraram, né? Com o rosto em terra, se humilhando diante do Senhor, reconhecendo a sua pequenez diante de um Deus tão grande, tão maravilhoso, que apesar de todo o afastamento, estava conduzindo a vida deles até ali, dando a eles esse recomeço. Então, creio que era um misto, né, de sensações, de sentimentos, de arrependimento, de tristeza, mas também de alegria por aquilo que Deus estava fazendo. Mas aí, né, Esdras e Neemias falaram, não, vocês parem de chorar, né? Não vão ficar chorando, não. Esse dia é sagrado para o Senhor nosso Deus. Vocês não devem se lamentar nem chorar. Vão agora para casa, façam uma festa, repartam a sua comida, o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Este dia é sagrado para o nosso Deus. Portanto, não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Que texto maravilhoso, não é? Então, aqueles servos do Senhor disse para que o povo voltasse para suas casas, né, parasse de chorar, porque era um dia de alegria, um dia de celebração, né? O povo não podia ficar ali toda a vida com aquele sentimento de autocomiseração, não é? Era a hora deles se levantarem e partirem para uma nova caminhada, não é? Porque se havia arrependimento ali, como estava indicando, né, que eles estavam se arrependendo de fato, então eles tinham que levantar a cabeça, né, e continuar e voltar, retomar sua aliança com Deus e continuar sendo o povo escolhido de Deus, santo e separado, sem se contaminar com os pecados das outras nações. Então, o que eu achei também muito interessante, que eles deveriam voltar para casa, celebrar, comer, se alegrar, mas também repartir com aqueles que tinham mais necessidades, né? Retomando aí os estudos que nós fizemos anteriormente. Então, irmãos, eu creio que quando nós estamos celebrando a Deus, quando nós trazendo aqui para nós, né? Mais uma vez, quando nós vamos à casa de Deus, quando nós nos reunimos como povo de Deus, seja onde for, para celebrar, para ouvir a palavra, né, do Senhor, nós devemos entrar para adorar e sair para servir. A nossa alegria, a nossa adoração, a nossa vida com Deus não pode ser autocentrada, né? Voltada só para nós mesmos. Mas nós entramos para adorar e saímos para servir a Deus e adorando e servindo ao nosso próximo, né? Não trocando aí, mas adorando a Deus e servindo ao nosso próximo. Então, aqui também esse texto, né? Esse trecho fala da questão da segurança. É interessante, talvez estava remetendo à questão do muro. O povo podia ficar confiante demais por causa dos muros, que eram segurança, né? Representava segurança para o povo. Talvez estavam se garantindo na sua espada, nas suas lanças, nos seus escudos. Mas aqui Deus estava falando que a força deles estava no Senhor. Não é? A nossa força, irmãos, está no Senhor. Nós estamos vivendo essa pandemia, o que está nos mantendo de pé, o que renova nossas forças, a nossa alegria, a nossa fé todos os dias, é o quê? A nossa dependência do Senhor. Ele é a nossa força, não é? Não são os nossos recursos. A medicina não tem ainda uma resposta, né? Há um tratamento preventivo a não ser vacina, e a vacina não está disponível a todos. Então, nós temos que caminhar confiando no Senhor. Ele é a nossa força, não é? A vontade dele que vai prevalecer na nossa vida. Então, irmãos, nós aprendemos que a palavra de Deus, ela gera em nós arrependimento, desejo sincero de mudança,
mas ela gera em nós também serviço, né? Serviço ao nosso próximo. E agora aqui, né, no trecho seguinte, dos versos 13 a 18, que é a última parte do nosso texto aqui de hoje, nós vamos ver, irmãos, que no verso 13 o seguinte: no dia seguinte, os chefes dos grupos de famílias e os sacerdotes e os levitas foram aonde Esdras estava, a fim de estudarem com ele os ensinamentos da lei. Então, eu achei muito interessante. Não se contentaram em apenas ouvir o que eles tinham ouvido até ali, né? Eles foram, os líderes, né, do povo lá de Israel, foram até os sacerdotes, os levitas, foram até Esdras, e ali queriam aprender mais, queriam ler mais, queriam saber mais. E caminhando na lei com eles, lendo a lei para eles, eles chegaram lá no capítulo 23 de Levítico. E eles ali ouviram e descobriram que eles deviam observar a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas, né? Era uma festa muito importante, muito significativa para a nação de Israel, né? Porque era uma festa durante a qual o povo passava uma semana habitando em barracas. Eles saíam de suas casas, montavam barracas de madeira, com folhas de palmeiras também, né? Cabanas feitas de galhos. E ali eles ficavam por uma semana nos pátios, nas ruas de Jerusalém, nas praças públicas, nos terraços das suas casas, certo? Eles não trabalhavam, faziam nenhum trabalho secular nesse período, mas era uma festa de celebração que deveria ser observada em memória dos israelitas, né, dos seus ancestrais, que haviam habitado em tendas durante a peregrinação no deserto, em comemoração àqueles 40 anos, né, que eles haviam passado ali no deserto. E o significado religioso, irmãos, daquela festa era que eles deveriam relembrar que eles eram peregrinos nesta terra, né? Eles eram peregrinos, certo? No mundo, dependentes da proteção divina. Então, até ali, até aquele tempo, no cativeiro, né? Eles não tinham celebrado, desde os tempos de Josué. Que coisa, não é? Quantos anos sem celebrar essa festa? Desde os dias de Josué. Então, o povo imediatamente se pôs a preparar suas barracas, suas cabanas, para a celebração dessa festa. Então, irmãos, que marco importante, né? Eles estavam perdendo na sua caminhada durante o exílio. Então, eles precisavam voltar a meditar sobre a proteção e guia divinos durante os seus anos de jornadas, né? Até aquele momento, Deus ainda os guiaria e os protegeria, se eles vivessem em obediência. Então, era o momento deles voltarem às suas origens, de reconhecerem quem eles eram, de onde eles vieram e para onde eles estavam caminhando, né? Então, é muito importante nós sempre lembrarmos, né, aquilo que Deus é, aquilo que Deus fez por nós, né, aquilo que Deus fez até o momento, como nós podemos continuar prosseguindo na nossa jornada aqui, sempre em serviço a Ele, em obediência à palavra dEle, para que outras pessoas também possam se juntar a nós nessa jornada que é provisória, né, aqui na terra. Então, é sempre tempo de agradecermos a Deus, né, pelo seu contínuo trabalho de nos proteger, de prover as nossas necessidades, de nos guardar e ainda assim contar conosco, apesar das nossas falhas, irmãos. Contar conosco para que possamos continuar cumprindo a nossa missão neste mundo, né? Então, lá no verso 17, 18, diz assim, quero ler para os irmãos:
Todos os que haviam voltado do cativeiro construíram cabanas, moraram nelas. Desde o tempo de Josué, como eu disse, filho de Num, esta era a primeira vez que faziam isso. Todos estavam muito alegres. Todos os dias, desde o primeiro até o último dia da festa, foi lida uma parte da lei de Deus. Eles festejaram durante 7 dias. E no 8º dia houve uma reunião solene para terminar a festa como mandava a lei. Que coisa maravilhosa! Eles prosseguiram com a festa. Todos os dias um trecho do livro da lei era lido. E ao final daqueles 7 dias, no 8º dia, eles fizeram uma grande celebração. Um grande culto de adoração e de louvor a esse Deus maravilhoso que os estava conduzindo até ali. Então, irmãos, a obediência à palavra de Deus é o segredo dessa alegria verdadeira e duradoura que nós podemos ter. Então, o segredo é obediência à palavra de Deus. Então, aqui fechando o nosso estudo, Neemias realmente foi um grande homem de Deus. E teve ao seu lado outro grande homem de Deus, conhecedor da lei, um homem instruído, um homem que tinha um conhecimento maravilhoso para dar prosseguimento à restauração da nação de Israel, não é? Então, ali, a partir daquele momento, a aliança com o Senhor estava renovada. Que tremendo isso! A aliança com o Senhor estava renovada através do estudo, da leitura da lei, através do efeito que ela produziu na vida daqueles servos do passado. Então, irmãos, que coisa maravilhosa quando nós podemos amar, vibrar com o estudo da palavra de Deus. Você vibra com o estudo, com a leitura que você faz da palavra do Senhor? Como é bom, irmãos, ouvir e sentir Deus falando, né, e tocando no nosso coração. Eu posso assim, imaginar o que aqueles israelitas sentiram naquele momento, ao sentirem Deus falando aos seus corações, né? Então, aqui eu gostaria de fechar rapidamente com um comentário do pastor Israel Belo de Azevedo, que tem aqui nessa Bíblia. Aqui diz o seguinte: a dor de Neemias vinha de um pecado nacional. Os pecados da sociedade em que vivemos nos fazem chorar. Neemias chorou. Além de chorar, Neemias pediu perdão pelo seu povo. Além de pedir perdão, Neemias se dispôs a reparar os muros caídos. Neemias empenha sua vida para pôr fim à desolação de sua terra. Ele foi da oração à ação, que deve ser sempre o nosso movimento. Nossa dor pode vir de um pecado nacional, mas pode vir de um pecado pessoal. Nesse caso, precisamos admitir nosso pecado, reconhecer nossa condição, pedir perdão a Deus e voltar a sorrir. Só o faremos se pedirmos a Deus que nos examine, de modo a nos permitir reconhecer que colhemos o fruto do nosso pecado. Muitas de nossas lágrimas poderiam ser evitadas se tivéssemos ficado atentos à palavra de Deus. Nesse caso, só uma atitude faz a tristeza cessar: o arrependimento diante do pecado cometido. Só com a confissão vem alegria. Se for o seu caso, confesse e comece a viver. A alegria gera força para a vida. Irmãos, tremendo, né? A palavra de Deus é tremenda nas nossas vidas. Então, desejo que Deus tenha falado ao seu coração. E continue aí firme, estude, dedique-se à palavra do Senhor, que ela produzirá frutos maravilhosos na sua vida, principalmente a alegria. Amém? Deus abençoe a todos vocês.